A paz, queridas. Agora eu tô gravando, é porque eu não tava conseguindo gravar falando com vocês. Esqueci de mandar pra pastora Rita. Peraí. Paz, Paz, pastora Jesus. Ludmila. Oi, querida, como é que você tá? Vocês estão renovadas? Como é que tá aí? Me Renovado. conta. Maravilhoso. É? O mais engraçado é que as orquídeas que foram nos dadas é a flor que eu mais amo. A minha mesa aqui diante de mim tem 3. Gente, que coisa linda! Deus é bom, né? Que linda. Tô Toda feliz. vez que eu ganho flores, principalmente do marido, eu ganho. Você sabe que eu também amo, eu amo ganhar, eu gosto de ganhar, eu gosto de ganhar flor, mas eu gosto de ganhar planta. Como eu falei, eu não gosto de ganhar sem raiz, mas eu ganho, às vezes eu ganho. Mas eu prefiro, porque dura mais, né? Flor. São E lindas aí, mesmo, né? renovadas, Zé? Nilda, tudo bem? Bom ver vocês de Amém. novo, coisa boa! Estamos com a pastora Simone hoje, coisa linda, a Fernanda. A pastora Simone Gente, sábado chegando. foi um espetáculo. Não tem como não nos sentir os filhinhos de papai, né? Muito bom. Eu tive com a Sandra, eu tive com a pastora Sandra e ela tá radiante, radiante, porque ela recebeu uma cura naquele lugar, física também. E ela tá assim nas nuvens, como que Deus fez na vida dela. Olha, foi tremendo. Eu tô assim também impactada com os testemunhos, né? Todo mundo contando, assim, não teve nenhuma que o Espírito Santo não visitou, não falou, né? Não deu uma direção. Eu acho que é bem o teu áudio, Zé. Tá chiando. Obrigada. Depois, na hora que você for falar, você liga. Eu acho que ele tá com aquela. Ó, melhorou, não melhorou pra vocês? Vocês estão ouvindo ou só eu? Todo mundo ouviu? Eu acho que imersão é justamente para isso, né, meninas? Para esse lugar de profundidade, de direção, né? De graça, de favor. Eu tava. Eu tô ligando aqui pra pastora para ver com ela, né? Que ela não me respondeu, mas eu acho que tá tudo certo, né? Ela não tá atendendo. Daqui a pouquinho ela vai atender, né? Aí eu tava falando, né? O imersão é justamente para isso, né? Para completar, né, o que Deus tem feito, né, durante os meses, porque já tem sido muito bom os nossos dias, né, quando a gente tá aqui na casa de Lloyd, quando a gente tá, nossa, mudou, né, a minha rotina, a leveza, porque a Sinara compartilhou, né, Sinara, para a batalha ficar leve, né, ficar com aquela coisa da fidelidade, aquela unção. Pode até compartilhar aí, Sinara, que eu achei tremendo, né? Então, a imersão, ela é esse lugar profundo, né? Esse lugar de submergir, das pessoas se envolverem completamente, né? Que é o significado mesmo de imersão. E eu acho que foi assim para todas. E aquelas que não puderam estar lá no presencial, tá sempre com a gente aqui na casa de Lloyd, né? Gente, muito obrigada pelo sim de você. O seu sim, né? O sim de vocês, mas o seu sim. Só existiu imersão porque você faz parte disso, você tem lançado uma semente eterna e pode ter certeza que você está lançando uma semente em uma terra fértil, porque são mulheres que precisam ser cuidadas, mulheres que amam servir, amam, né, esse ministério, e eu creio que o Senhor vai trazer recompensa. Não que a gente precise, né? Mas verdadeiramente porque é bíblico, né? É o princípio de Deus, Deus não quebra princípio, né? Onde você semeia, você colhe. Amém? O que você ia falar, Sinara? Pode falar. Ih, ela foi apertar. Tu apertou o quê, Sinara? Acho que tu não apertou. Eu ia falar para você falar o que você escreveu. Não tô ouvindo. Ouvindo. Tira o fone para ver se vai. Seu áudio deve estar abaixo do fone. Tem que aumentar o volume. Quem mais, gente? Agora foi. Tá me ouvindo? Aham.
Tá com mau contato. Porque tu falou que tá ouvindo, a gente ouviu. Gente, acabei de ficar sem luz, acreditem? Eu vou te... Pelo meu 5G, continue. Puxa vida. Eu vou tirar o fone, mas depois eu vou botar porque eu estou ouvindo bem. Onde eu estou aqui, eu não vou poder ficar sem o fone, mas eu estou sem voz de sábado. Que rouquidão maravilhosa, que rouquidão maravilhosa. Simone, paz, pastoras. Paz, pastora Liliane. Então eu vou ter que colocar, mas eu estou ouvindo tudo direitinho, tá bom? Meninas, a pastora Rita falou que ela teve que socorrer uma vizinha, tá no UPA, e ela não tá conseguindo fazer o sinal para fazer a live. E ela achou que ia conseguir, acontece, né? Aí ela tá pedindo pra gente fazer semana que vem. E semana que vem tem outras irmãs marcadas, mas aí eu vejo aqui o que tá acontecendo. Mas amém, né? Tá tudo bem, porque a gente vai até compartilhar um pouquinho aqui, e eu vou trazer uma palavra. A esposa de pastora tá sempre pronta, né, gente? Ainda que a gente não tenha nada muito profundo, mas a gente tá pronta. Mas eu queria, né? Eu também fiquei com uma voz cansada e com aquela cara de quebrada, né? Aquela cara quebrantada. E todo mundo chegava para mim e falava assim: pastora, você tá cansada? Eu falava: não, gente, eu não tô, mas a minha cara, né? Por quê? Porque a gente chorou muito, aí o coração fica contrito. Então, as pessoas não conseguem identificar o quebrantamento, a diferença, né? Do quebrantado para um coração triste. Eu falo: não, eu tô quebrada mesmo no Senhor, né? Tô na ressaca. E assim, realmente, aí minha voz também tá cansada, né, Sinara? Então é isso. Mas, para a glória de Deus, eu também, né, tô super feliz e creio em todos vocês, né? Aquelas que não estiveram, ó, porção para vocês. Que ano que vem vocês estejam com a gente. A gente fez um ato profético lá, né? Inclusive, Sinara pegou aquelas que já tinham e pegou e trouxe mais uma para o ano que vem elas estarem de volta, né? Então, assim, foi profético, porque o ano que vem a gente quer você lá, em nome de Jesus, né? No nossa imersão, nesse lugar onde você vai ter que se envolver completamente e mergulhar em águas mais profundas, em nome de Jesus, amém? A gente já libera essa palavra profética para você que não foi esse ano, o ano que vem você vai estar conosco. Você que é pastora, você que é uma esposa de pastor, você que é uma pastora em treinamento, nós vamos crescer juntas. A minha casa vai ser uma casa de Betânia, a sua casa vai ser uma casa de Betânia, um lugar preferido de Jesus. A casa de Simão leproso a gente vai ver cura, milagres e sinais, e na casa de Marta, Maria e Lázaro nós vamos ver cura, milagres, sinais, vamos ver descanso, vamos ver proteção, ressurreição e a manifestação da poderosa mão de Deus. Amém? Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Alguma de vocês pode orar, gente? Como é que tá aí o áudio de vocês? Vocês podem fazer uma oração agora ou pastora Rose quer orar, pastora, enquanto você ainda tem luz aí, enquanto você está envolvida? Porque, gente, de repente, pode ser que caia, meu né? 5G, eu sem energia, mas eu vou orar. Amém. Senhor, nós te louvamos por mais essa tarde, por mais esse dia. Deus, como a tua presença é maravilhosa para nós, como é bom te sentirmos tão pertinho, como é bom de verdade nos sentirmos filhinhos de papai. Senhor, muito obrigado. Queremos consagrar esses momentos que estamos na tua presença, porque nós não saímos da tua presença, isso é tão bom, Senhor. Deus, e queremos consagrar esse momento que estamos juntas aqui. Senhor, todos os nossos encontros têm sido algo profético, todos os nossos encontros nós tiramos algumas lições e essa tarde não será diferente. Senhor, nós abençoamos em nome de Jesus cada pastora que está aqui, a pastora Rita que não pôde estar. Senhor, te agradecemos por tudo que o Senhor tem feito, o que está fazendo e o que fará. Muito obrigada, continua conosco, nos dá um restante de tarde abençoada, uma noite abençoada, em nome de Jesus. Continua com a tua doce presença conosco,
porque nós podemos perder tudo, menos a tua presença, Senhor, que é tão maravilhosa, tão importante, que nos fortalece todos os dias. Muito obrigada, Jesus. Muito obrigada. Em nome de Jesus, amém. Amém, amém. Voltou a minha luz. Ô, Glória, tá vendo, pastora? Glória a Ô, Deus. Glória, pastora, tá vendo? Glória a Deus, viu? É isso que te digo que é profeta. Começou a orar, a luz veio, ó. A lamparina, né, do Senhor, né? Glória a Deus. Isso aí. O Vou Senhor é aqui. maravilhoso, o Senhor é bom, né? Meninas, vamos levantar um clamor aqui agora pelos enfermos, né? Tem muitas pastoras que estão enfermas, ainda que a gente teve muitos sinais de cura, milagre ali. A pastora Rita está aqui pedindo para a gente intervir aí em oração pela irmã Sônia. A Sandra me pediu para a gente orar pela irmã Denise, né? Para a gente orar pela a pastora Kátia Jaqueline, acho que é isso, que também está enferma. Vamos levantar um clamor? Eu gostaria de pedir para que alguém tivesse em oração agora por cura, por milagre. Vamos orar pela Luísa também, inclusive ela está esperando, né? Vai ter que fazer a cirurgia, né? Se alguém puder fazer essa oração, quem gostaria de fazer essa oração? Bem-vinda a todas vocês. Amém? Eu faço. Amém. Obrigada, Zé. Amém. Obrigada, Zé. Deus, nós te louvamos nessa hora, Pai, te engrandecemos, Senhor. E eu sei, ó Pai, que os teus ouvidos estão inclinados à oração que se faz nessa casa, nesse lugar, Senhor. Estamos aqui com os nossos corações diante de Ti, clamando ao Teu nome por essas pastoras queridas, por essas separadas, escolhidas por Ti, que estão passando por essas necessidades agora, ó Pai, físicas, Senhor. Ah, Deus, vai agora, Senhor Jesus, com a Tua mão, Senhor. Vai em cada hospital, Senhor Jesus, onde as suas filhas estão, Senhor Jesus, ou em casa, ou no leito, onde elas estiverem, ó Pai. Passa com a tua mão de cura, Senhor Jesus. Prepara, Senhor Jesus, os médicos, as pessoas responsáveis que vão colocar as mãos dessas preciosas, ó Pai. Que sejam homens e mulheres escolhidos por Ti, Senhor Jesus. Que nenhum desavisado coloque uma mão, Senhor Jesus, que não seja da Tua vontade sobre elas, ó Pai. O Senhor venha, Senhor, sobre elas. O Senhor venha derramando graça, venha derramando, Senhor Jesus, agora o Teu bálsamo, Senhor Jesus, o óleo da unção sobre elas, ó Pai, para que elas venham, Senhor Jesus, receber o alívio, Senhor, no meio da dor, que elas venham receber, Senhor Jesus, o refrigério, a bonança, Senhor Jesus, na hora dessa angústia, ó Pai. Ah, Deus, vai de encontro a elas agora, ó Pai. Vai de encontro a cada acompanhante, ó Pai, que às vezes estão, Senhor Jesus, junto, cuidando delas também, ó Pai. Senhor, que elas tenham visão espiritual, Senhor Jesus, nesse momento também, porque muitas batalhas, Senhor, nós travamos, ó Pai, muitas guerras nós enfrentamos, ó Pai, mas o inimigo não tem poder sobre o corpo das tuas filhas, ó Pai. Então blinda a vida delas, Pai. Blinda também a mente e o coração delas, Pai, para que no meio da angústia elas venham receber, ó Pai, a tua alegria, porque a alegria do Senhor fortalece elas nessa hora, ó Pai. Então vai onde nós não podemos tocar, vai agora onde não podemos ir, mas a nossa oração alcança cada uma delas, ó Pai, e alcança também os familiares, ó Pai, que também passam junto com elas as dores, ó Pai. Em nome de Jesus, nós depositamos elas e cremos no Teu poder. Em nome de Jesus, amém. Amém, Senhor. Glória. Seja o nome do Senhor. Vou estar enviando para elas. Eu creio, né, irmãs, que a intercessão move o coração de Deus, move o céu. E elas se sentem amadas, protegidas também, né? Não estão sozinhas nessa guerra, não estão sozinhas nessa dor, porque a gente sabe que a luta é grande, né? Mas eu creio que o que Deus já está fazendo é ainda maior, né? São coisas ainda mais, coisa que nem olho viu, nem ouvido ouviu, aquilo que o nosso Deus tem preparado para aqueles que o amam. Amém? Então eu coloquei aqui na casa de Lloyd, aí você envia para uma pastora, né, uma esposa de pastor que está precisando ser ouvida, para ela saber que tem outras esposas de pastores, né, da mesma mesa, que está orando por ela, abençoando a vida dela, para ela se sentir tão amada e tão querida quanto eu e você. Amém? Você, como Zenilda falou, também é uma mulher muito escolhida, e essa casa tem sido uma casa de bênção, uma casa de graça e favor do Senhor. Amém? E para nós permanecermos, irmãs, nesse lugar, eu quero que você abra comigo a palavra de Deus em Provérbios 14.
ninguém, não tem nada de novo aqui, né? Essa palavra é uma palavra conhecida, mas é uma palavra que veio com uma direção nessa manhã para o meu coração, veio de uma maneira diferente. Né? Com certeza o que nós recebemos ali na imersão foi um divisor de águas, separou, sabe? Alma e espírito. Aquilo que eu estava guerreando nas minhas emoções, o Senhor revelou que era espiritual. E aquilo que eu estava guerreando no espírito, o Senhor falou: filha, isso é da sua humanidade, isso é normal, isso faz parte da sua essência, faz parte da sua origem, né? É necessário. Então eu e você precisamos estar nesse lugar. E aí Provérbios capítulo 14, no versículo 1 diz assim: a mulher sábia edifica a sua casa, mas com as próprias mãos a insensata derruba a sua. Essa versão é da versão NVI. Talvez você lembre de qual é salteada aquela que declara, né? A mulher sábia edifica a sua casa, mas a tola com as próprias mãos derruba, né? É a mesma versão, é a mesma coisa, né? Chega no mesmo contexto, no mesmo fim. Mas, querida, quando eu li hoje, nessa nova estação que eu estou vivendo, com outro nível de maturidade, né? Com tudo aquilo que a gente já viveu e falou sobre dores, e aonde a dor nos levou, que a dor nos aproximou de Deus, que a dor nos trouxe para um lugar de sabedoria, um lugar de profundidade em Deus. Nós estamos construindo algo permanente, algo consistente, né? Nós estamos forjando uma coluna que não vai ser balançada, não vai cair com qualquer ventinho, com qualquer calamidade. Nós estamos construindo algo sólido e poderoso, amém? Para a glória de Deus. Eu creio que essa dor sua é só para que você tenha mais profundidade, para que você, sabe, seja mais profunda, com mais autoridade, com mais intensidade, para você permanecer. Então é por isso que essa dor sua, ela é tão grande, ela é tão latente, ela está tão presente na sua mente, no seu coração. Mas o Senhor quer que você tenha sabedoria diante dela. O Senhor quer que você tenha discernimento diante dela. E essa mulher, querida, ela está no singular. Porque muitas vezes nós comparamos umas às outras. Ah, porque a fulana, né, tem um marido problemático, eu vou passar por aquilo. Não. Ah, porque minha mãe e meu pai se separaram, eu vou me separar. Não, porque minha tia e meu tio passaram por um problema financeiro. Então, assim, muitas vezes a gente está comparando. E o Senhor está dizendo para mim e para você, a mulher sábia, ela está no singular. Você é única. Não se compare. Pegue aquilo que o Senhor quer te falar hoje. Ele quer que você edifique a casa. E ele não está dizendo só de uma casa, um ambiente físico. Ele está dizendo também a sua casa. Porque nós somos a morada do Espírito. Nós somos a casa de Deus. A mulher sábia, ela edifica o seu templo do Espírito. A casa, ela edifica aquilo que a gente chama de casa. O que é casa? Casa é um lugar de segurança, um lugar de aconchego, um lugar que você tem o quê? Um lugar de descanso. Então, o Senhor fala isso para mim e para você. Então, nós temos o nosso corpo, que é templo do Espírito Santo, que é morada do Espírito, então é casa de Deus. E nós temos que habitar junto com Deus. Temos que dar lugar para Deus. Temos que deixar esse lugar com sabedoria. Se você não tem, peça, porque o Senhor quer te dar. Se você já é sábio, o Senhor está falando, filha, tudo que você viu, tudo que você tem ainda é pouco, eu quero te dar mais. Nessa nova estação, nesse novo ritmo que você está tendo da sua vida, eu quero te dar um novo fôlego de sabedoria. Eu quero que você tenha novas estratégias. Você não vai lutar nessa nova estação com as armas que você lutou na estação passada. Você não vai descer para esse novo lugar lutando como você lutou ano passado. Como você fez naquela outra vez. Não, não, não. Você vai deixar o Senhor te revelar para esse novo tempo, para essa nova hora. Senhor, o que tu queres? Nós, às vezes, irmãs, temos sabedoria, mas uma sabedoria na hora errada, ela se torna inútil. Inútil. Porque se você quiser viver como você vive no verão, no inverno, você vai ficar inútil. Você vai pegar um resfriado, você vai sair sem agasalho, você não vai se preparar. E a palavra de Deus fala exatamente isso. Filha, você precisa edificar a sua casa. Mude o seu ambiente, mude a sua mente. Porque se você entender que você precisa conectar a tua mente
na sua atitude, no seu comportamento agora, não é daquilo que você já viveu. Você vai facilitar, você vai permanecer com mais, sabe, frutos, sabe, com se saciando, com transbordo, com alegria, com mansidão, com humildade. Então, o Espírito Santo, irmãs, nessa noite ele está falando, sabe aquilo tudo que você recebeu na imersão? Sabe aquilo que você recebeu ontem, no domingo? Porque ontem, né, irmãs, o culto foi maravilhoso. Como é bom de nós sermos eclésia, sermos igreja, estarmos adorando o Senhor na nossa igreja, tendo comunhão com os irmãos, obedecendo a disciplinas espirituais, abraçando uns aos outros, né? Celebrando a Jesus em comunhão com a igreja, porque Jesus nos chamou para sermos igreja. Então é bom demais tudo aquilo que você recebeu ontem. O Senhor falou, filha, para hoje, para você permanecer nesse lugar, você precisa ser uma mulher sábia que edifica a sua casa. E essa sabedoria do céu, ela tem o quê? Uma fonte inesgotável. Provérbios 14, no versículo 27, vai dizer assim, ó: o temor do Senhor é a fonte da vida, afasta das armadilhas da morte. Olha que tremendo, queridas. O Senhor já está dizendo para mim e para você aonde nós vamos encontrar, onde nós vamos nos edificarmos, aonde nós vamos encontrar essa sabedoria. Na fonte que é Jesus, na fonte da salvação, que vem a graça. Olha isso, fonte de vida eterna, fonte de salvação, que vem a graça. Mas qual é a chave que faz você acessar essa fonte? Qual é o ambiente profético que faz você acessar esse lugar inesgotável? Porque Jesus é a fonte da água da vida e esse lugar nele é inesgotável. Não tem como, querida, a gente chegar nesse lugar sem o temor. E aí, Provérbios capítulo 1, né, vai dizer para mim e para você que o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. É o princípio do conhecimento, mas o insensato despreza a sabedoria e a disciplina. E eu amo esse lugar que o Senhor revela para mim e para você. E Ele está dizendo, filha, você precisa ir num nível de profundidade e não deixar a sua inteligência, o seu conhecimento, a sua astúcia, a sua capacidade. Você é uma mulher inteligente, cheia de capacidade. Você tem múltiplas inteligências, né? Como diz o Augusto Cury. Você é uma mulher sábia, você sabe toca, você sabe transformar, você é econômica. Gente, quem aí é econômica? Quem aí sabe, né? Pegar um arroz, um monte de temperinho, uma carninha, ir lá e fazer um bolinho, né? Um bolinho de arroz, sabe fazer um feijão gostoso. Você é sábia, você tem talentos, você tem capacidade. Mas o Senhor está dizendo para mim e para você, nada tá tão bom que você não possa melhorar. E você precisa ir no nível mais profundo de temor. Irmãs, o temor a Deus é a fonte da água da vida. Tenha temor diante do teu Deus. Não deixe a sua inteligência, o seu conhecimento, aquilo que você já toca, a sua capacidade ser maior do que o seu temor a Deus. Se você quer ser uma mulher sábia que edifica a si mesma e edifica a sua casa, o ambiente em que ela está envolvida, tudo aquilo que você toca é a sua casa, é você, pertencimento. Você precisa ter temor a Deus. Não deixe hoje nada nem ninguém roubar tudo aquilo que você tem conquistado em Deus, toda a sua sabedoria, a unção que tem despedaçado o jugo, o fôlego de vida que tem te trazido graça e favor. Nada mais do que o ter temor a Deus. Temer ao Senhor nesse dia é a chave de sabedoria para mim e para você. Para você ser uma mulher que edifica, é você encontrar esse lugar de temor. Pastor, parece muito fácil. Ah, pastor, a gente fala isso o tempo todo. A gente tá sempre falando sobre temor. A gente tá sempre falando sobre sabedoria. Eu não aguento mais, né, falar sobre isso, né? Eu não aguento mais. É redundante. Só que eu vou dizer algo para você, querida. O temor, ele é algo que se mistura muito com os nossos sentimentos, você sabia?
Ele é uma linha tão tênue entre o caráter e o sentimento, que muitas das vezes essa multifaceta que o nosso senso, nós temos um senso, né? O nosso ser, ele engloba dentro do sentimento do medo, da insegurança, da incapacidade, do receio, da ameaça, até mesmo na questão do respeito e da reverência. Ó, tudo isso envolve o temor, sabia? Só que o perigo disso tudo é você trocar o temor a Deus, que é uma chave de sabedoria para você exercer o céu, com sentimentos. E nós, mulheres, somos muito sentimentais. A gente é muito envolvida pelas as nossas percepções de relacionamentos, pelos nossos confusões mentais. Tá todo mundo aqui, irmã, na mesma casa. A gente tá no mesmo ambiente e é legal porque tá todo mundo na perimenopausa e a gente tá tendo muito o quê? Uma perda da massa cefálica, né? Isso é provado cientificamente. Então a gente às vezes esquece as coisas, a gente esquece o nome dos outros, a gente vai cantar uma música, a gente esquece uma música. Ih, Jesus, só a graça. Começa a falar não. Guarda um negócio, depois não lembra. E isso envolve, claro, os nossos hormônios, a nossa estação, né? Envolve tudo isso. Mas quantas vezes, irmãs, vem inseguranças e a gente envolve isso tudo com medo de ter uma doença, de ter um Alzheimer, porque só se fala hoje em Alzheimer, em demência, não é? Em perda de memória. E aí a gente fala, tá arrependido em nome de Jesus. Por quê? Porque a gente ouve tanto, que aquilo vai entrando. Aquilo se torna sentimento. Você entendeu? Uma coisa que a gente pode dar um nome de hormônio, de responsabilidade, comprometimento, de idade, a gente já tá super valorizando. Então o Senhor tá falando sobre isso comigo e com você, sobre o temor a Deus. Querida, não coloque o temor a Deus numa casa do sentimento. Não coloque o temor a Deus num lugar que Deus não pediu para você. Não coloque o ter temor a Deus dentro do teu casamento. Não coloque ter temor a Deus dentro do seu relacionamento com pessoas. O seu temor a Deus é o princípio da sabedoria e do conhecimento. É o discernimento que você precisa para você saber o que é maléfico e o que é benéfico. É para você discernir o céu e a terra, anjos e principados. Porque para você ter esse discernimento, irmão, você tem que ter o teu temor a Deus alinhado, com reverência, com respeito, com autoridade, sabe? Se curvando, se humilhando, sendo mansa, com o coração contrito, com o coração quebrantado, olhando para o céu e falando, Senhor, olha aqui, eu não tenho experiência. A sabedoria está me chamando hoje, eu vou ouvir, eu vou atender, eu vou dizer, eis-me aqui, como se fosse a primeira vez, porque eu sei que eu sou muito pequenininha perto do grande e poderoso, és o meu Deus. O Senhor está chamando você. Querida, a palavra de Deus diz que nós estamos andando distraídas, construindo as nossas próprias tendas, construindo e preparando os nossos próprios banquetes. E talvez, irmãs, nós estamos perdendo tempo fazendo coisas para nós, enquanto Deus está falando, você precisa obedecer o meu propósito de vida. Porque quando a gente tem um propósito, irmãs, a nossa agenda é a agenda do céu. Ó, tô com a agenda aqui, ó, do nosso encontro de pastoras. É a agenda do céu. O lugar que eu tenho sentido paz, refrigério, é o lugar que eu vou colocar como prioridade. O lugar que me cansa, o lugar que me rouba, o lugar que Deus não se agrada. Aquelas vãs conversações, conversa de brincadeira, de TikTok, conversas vãs, conversa de fofoca, de melindre. Tô fora, ó, eu fujo dessa mesa. Isso me cansa. Então eu não perco tempo com isso. Eu não gosto, irmãs, de brincadeira, que as pessoas vêm me mostrando TikTok, de coisa de Jesus, de coisinha de crente. Eu não gosto. Eu não suporto as pessoas me mostrando gente que tá fazendo brincadeira com coisa de evangélico. Nem de música, nem de... Não gosto. E aí isso me rouba, me cansa, me irrita. E eu já sei que é um lugar que eu não posso estar. Então eu evito. A pessoa nem vem brincar comigo.
Outra coisa é que eu não aguento também, irmãs, é entrar no que que tá todo mundo falando, sabe? Eu até brinco lá na igreja que eu falo, gente, nada que fica me inflamando, sabe? Nada que fica ninguém pode assistir o Diabo Veste Prada. Ai, todo mundo só fala do Diabo Veste Prada. Ai, todo mundo só fala da Copa. Ai, todo mundo só fala das eleições. Eu não aguento isso. Isso é distração. Eu não ando como o mundo anda. A gente tem que andar na contramão. Sabe, tudo que é caos, tudo que você tem que dar uma opinião, você tem que estar envolvida. Eu fujo desse lugar, porque isso me cansa. E outra, a gente vai correr atrás do vento. Você não vai resolver nada, você não pode mudar nada e você vai ser mais um no meio da multidão, só alimentando esse tipo de coisa. Então, irmãs, vigia sobre isso. Né? Eu não estou aqui para julgar, não estou aqui para condenar, mas eu estou falando para você ouvir o que você tem edificado a sua casa. Será que você tem tido temor a Deus? A gente fala tanto de ter temor a Deus e essas coisas passam desapercebidas. São coisas sutis que o inimigo vai implantando na gente. Quando a gente vê, a fonte está secando. A fonte está secando porque as pessoas não têm mais temor a Deus. As pessoas brincam com coisas que são sérias, com coisas que são com o nome de Jesus. Onde que você pode aceitar como uma pastora alguém que brinca, que faz zombaria com o nome de Jesus? Aonde, irmã, que uma pastora que tem autoridade com o nome de Jesus, que declara libertação com o nome de Jesus, que cura os enfermos no nome de Jesus, pode aceitar uma brincadeira, uma zombaria? Você é sem temor a Deus. Mas, pastora, o outro faz. O outro é o outro. Você não, você é uma pastora. Tu, porém, não. Amém? Tu, porém, não. Né? Ontem, Bruna abriu logo, né, nessa palavra, veio cortante no nosso coração ontem, no culto. Tu, porém, não. Então, como pode, querida, uma pastora se assentar nesse lugar e aceitar isso e dar like ainda? Né? Seguir fuxico gospel. Fuxico não sei o quê. Irmãs, um dia pode ser eu e você. Porque o diabo tá tão sujo, irmãs, que a gente acha que é só quem tem muitos views, não, irmã. Olha, todo aquilo que você plantar, você vai colher. Tudo aquilo que você plantar, você vai colher. Então, talvez, irmãs, se a gente plantar calúnia, a gente vai colher calúnia. Se você plantar difamação, você vai colher difamação. Não é verdade? Então, nós precisamos ter temor a Deus. E tem que começar em mim e em você. Para você ser uma mulher sábia que edifica a tua casa, tenha temor a Deus. O temor ao Senhor é a fonte da água da vida. Guarde isso, irmãs, com muita graça, com muita unção sobre a tua vida que você carrega. Guarde a unção que você carrega tendo temor a Deus. Tenha temor a Deus. Eu sou uma pessoa que brinco muito, vocês sabem, com os íntimos, com aqueles que andam comigo. A gente brinca, a gente ri, a gente se diverte, mas tudo tem limite. Tudo tem limite. A gente não aceita. Olha só, 1 Timóteo capítulo 6, versículo 11. Tu, porém, homem de Deus, fuja de tudo isso e busque justiça, piedade, a fé, o amor, perseverança e mansidão. Combata o bom combate da fé. Tome posse da vida eterna, para a qual você foi chamado e fez boa confissão na presença de muitas testemunhas diante de Deus, que tudo dá a vida de Cristo, que diante de Pórtico Pilatos fez boa confissão. Eu lhe recomendo. Aleluia, glória a Deus. Tu, porém, busque piedade, justiça, fé, amor, perseverança e mansidão. Foi o que a pastora Sinara colocou hoje lá. Combata o bom combate hoje com a fidelidade. Permanecendo com temor. Você não quer perder, irmã? Você não quer ser roubada? Você não quer que ninguém roube água da sua cisterna? Provérbios vai dizer que a água roubada, né, da cisterna do outro é boa. Por isso que a gente tem que vigiar muito a nossa cisterna. Aonde que você tem bebido a sua água, né? Sabe, tenha prazer naquilo que é seu. Beba água da sua casa, beba água do seu marido, dos seus filhos, da sua igreja. Tenha prazer. Isso é ter temor a Deus.
Você precisa construir uma casa sólida. Você precisa construir uma casa que vai permanecer, uma casa consistente. Porque muitos de nós aqui já temos anos e anos de ministério. Porque nós aprendemos esse lugar. E nada tá tão bom que a gente não possa melhorar. Vamos permanecer nele. Mas há um convite do Senhor. Ele fala, olha só, tem muita gente que é inexperiente. Ela não tá errando por causa de pecado, não. Ela tá errando porque ela é inexperiente, porque ela é imatura. E aquelas que estão aqui no treinamento, irmãs, elas não erram por maldade, não. Né? Na mesa que a gente se assentou do pequeno grupo, como foi tremenda a nossa mesa, porque a gente compartilhou tantas dores. Eu falei, gente, isso aí não é só seu, não. Isso todo mundo vai passar por isso, porque isso é imaturidade, é inexperiência. Mas o Senhor está te chamando a buscar e encontrar sabedoria para você ser uma mulher com experiência. Para você daqui a pouco estar nesse lugar. Então a gente tem que cuidar das novinhas, dessas que estão se achegando, passar o bastão para elas com graça, com favor, ensinar elas a ser leve, a ensinar elas a correr a carreira, não ter medo, amém? A ter temor a Deus. Não ao homem, mas a Deus. Não ter medo do homem, mas ter temor a Deus. E a gente tem que ensinar as novinhas. E aí a gente fala para elas, tá tudo bem, você vai ser uma boa testemunha, você vai falar a verdade, anda na sua medida, anda no seu tempo, na sua estação, né? Eu tenho um testemunho, né, de uma pastora que começou, e aí ela começou e ela foi lá, fez o curso comigo, aprendeu um monte de coisa bacana, e ela muito sonhadora, né, com aquele fôlego de juventude, o fôlego do começo, né, irmã, que é muito gostoso. E ela fez o curso na igreja dela, passou um ano, ela voltou para mim, ela voltou acabada, arrasada, e ela falou, pastor, eu tô muito triste porque, pastor, eu fiz muita dívida. Eu comprei camisa, eu comprei bolsa, eu comprei flor, vaso, não sei o que, 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 não sei o que. Eu falei, ai meu Deus. Falei, querida, você entendeu tudo errado. Não é sobre o que você faz, é sobre o que você carrega, é a unção, é a essência que despedaça o jugo. Mas tá tudo bem, você é inexperiente, nós vamos te ajudar, nós vamos conseguir conciliar isso aí, vamos conseguir resolver, vamos pagar isso, ainda dá tempo, vai ficar tudo bem, vamos limpar, né? Vamos começar com os pequenos, vamos pagar a dívida, vamos lá, volta lá, resolve, parcela, nós vamos conseguir. Irmãs, e para honra e glória do nome do Senhor, né? Ela foi, ouviu, a gente ajudou ela em alguma coisa, mas ela foi lá, resolveu. Então hoje eu vejo ela indo muito mais longe, muito mais alto, porque ela era inexperiente. E ela foi e fez o caminho da humildade, porque ela podia crescer e falar: eu vou fazer do meu jeito. Mas ela foi humilde. E na humildade o Senhor restituiu ela, o Senhor abençoou ela. E trouxe muita graça sobre ela. E eu falei para ela, querida, você não está fazendo um curso de mulheres, um projeto para durar um ano. Você está fazendo para durar um legado, para durar gerações e gerações. Então você tem que começar certo e terminar certo. Amém, querida? Você recebe? A gente quer ter temor a Deus. Nós queremos ser uma mulher sábia que edifica, porque a gente quer começar e terminar bem. A gente quer começar e terminar cheias do Espírito Santo. Eu não vou vender o meu ser pelo meu fazer. Eu não vou vender pela zombaria. Eu não vou trocar o meu temor a Deus pela aquilo que está sendo o quê? Que eu falei para vocês, está sendo muito hoje distração. Eu não vou vender. Eu não vou barganhar o meu temor a Deus com distrações, com movimentos, com bandeiras, sabe? Com levantando muitas oposições, levantando guerras aí na mídia, sabe? Tudo essa coisa que a mídia faz, essas más conversações. Irmã, foge desse lugar. Foge de tudo aquilo que tem aparência de espetáculo, aparência de, sabe? Ai, vamos fazer justiça com as próprias mãos. Cuidado, cuidado. Né? Então a gente tem que remir a terra, ter um coração humilde e quebrantado, tem que ter temor, porque o temor é a fonte da água da vida. Tenha temor a Deus. É o princípio da sua
vida, é o princípio para esse dia, para a sua sabedoria. E eu quero, eu quero ser uma mulher sábia hoje, mas eu quero ser uma mulher cautelosa com vocês. E eu quero muito que eu e você venhamos a evitar o mal, que eu e você venhamos a ser mais sábias do que tolas. Eu quero muito que eu e você venhamos a ter mais bom senso, mais castas, mais pacientes do que impetuosas, do que irresponsáveis. Como diz Provérbios capítulo 14, no versículo 16. O sábio é cauteloso, evita o mal, mas o tolo é impetuoso e irresponsável. Uau, meu Deus! Olha, gente, hoje que cada coração aqui e eu, junto com vocês, nós estamos juntas, né? Quando a gente vem aqui, a palavra nasce, porque é uma unção aqui do sobrenatural de Deus. Que cada coração, sabe, irmãs, possa nascer, possa voltar a brotar aquela água. Não sei se vocês já viram fonte, né? Aqui em Teresópolis a gente tem muitas fontes, mas ver a água saindo da terra naturalmente é muito poderoso, né? Então, possa voltar a brotar uma fonte de temor a Deus, pura, santa, imaculada, como nunca antes. Que você entenda que a sua sabedoria, irmã, se ela não tiver o temor a Deus, todas as suas capacidades, teu conhecimento, a tua inteligência, tudo que você já fez até aqui, ó, pode se esvair, pode secar. Seu poço pode secar. Mas se você tiver com essa fonte limpinha, cuidando dela, nutrindo ela, você será como Axa, uma mulher de fontes termais, fontes quentes. Eu sou de Goiânia, né, gente? Lá em Goiânia tem muitas águas térmicas, né? Rio, você vê o rio quente assim, é um rio mesmo, né? Em Caldas Novas, que é um rio de água quente, irmã. Pensa numa água quente, é uma sobrenatural. Tem vários parques, né, aquáticos lá e tudo de água quente. É maravilhoso. Se você não teve a oportunidade de ir, peça ao Senhor e você precisa desfrutar de Caldas Novas e passear lá. Em nome de Jesus, eu te abençoo, eu te libero para que você seja uma mulher Axa, fontes interiores e fontes superiores, e águas termais, né? Porque ela era águas termais e ela tinha fontes superiores e fontes interiores. Tanto na região, né, superior quanto na região inferior, era tudo dela. E ela não teria direito nenhum, por ela ser filha de Caleb, ela não ia ter direito, porque ela era uma mulher. Mas ela foi lá e pediu. Ela foi lá e falou: Senhor, quero ter um bom senso aqui, pai. Me dá aquilo que é meu por direito. Eu sou filha única, né? Meu marido é o Toniel aqui, mas ó, eu quero sim. Pai, me dá. Irmã, tem coisa que a gente tem que pedir pro Senhor. Tem coisa que o Senhor tá falando, filha, tu é filha do rei. Tu é filha, tu é herdeira, co-herdeira da promessa, toca nela, pega ela para você, amém? Senhor, eu quero planejar uma viagem, eu quero ir lá nas fontes termais, eu quero ir lá em Goiás, eu quero ir lá comer um piqui, amém, irmão? Uma galinhada. Eu quero passear naquela terra boa. E lá, irmãs, é um lugar maravilhoso mesmo. E é um lugar, né, com muita propriedade. Então você precisa planejar, você precisa sonhar, você precisa pedir isso para Deus. Mas tenha temor a Deus. Tenha temor ao Senhor. Porque o temor do Senhor é a fonte da água da vida. Você recebe em nome de Jesus? Amém? E eu quero que você agora faça uma autoavaliação e que você deixe aqui pra gente um compartilhar. Eu quero que a gente compartilhe aqui rapidamente, né? Cada uma vai poder falar uma palavra, ou se você não pode falar, porque tem algumas que estão no lugar restrito, escreve aí pra gente, tá bom? Você pode escrever. Eu quero que você coloque esse lugar e eu quero te pedir para você fazer isso numa maneira prática, né? Eu falei aqui, olha, o sábio ele é cauteloso, evita o mal. O tolo é impetuoso e irresponsável. O que a gente vai fazer? A gente vai colocar uma palavra de sabedoria e uma palavra de inexperiência. Eu nem tô te chamando de insensata e tola, eu tô te chamando de sábia e experiente e inexperiente. Amém? Uma com experiência e uma sem experiência. Para a gente fazer uma coluna aqui. Vamos fazer uma coluna positiva e negativa. Uma coluna de experiência e uma coluna de inexperiência. Uma coluna de sabedoria, uma coluna que você precisa buscar sabedoria de Deus, amém? Insensatez. Vamos falar a verdade. Então, olha só, vamos lá. Eu vou te perguntar, hein? Quem vai querer falar? Olha só, irmãs, você tem sido sábia ou cautelosa
nos seus relacionamentos, nos seus relacionamentos. E aí cada uma pode falar o que o Pai falou o coração aí, amém? Traz aí na prática, vamos trazer na prática pra gente orar sobre isso. Eu vou anotar pra gente orar. Vocês entenderam? Uma coluna de sabedoria, uma coluna de inexperiência. Aquilo que é experiente, aquilo que é inexperiente. Fala 2 palavrinhas, uma positiva e uma negativa. Entenderam? Pode começar. Quem vai ser a primeira? Pastora, Amém. de sabedoria seria não falar demais. A própria palavra de Deus diz que a gente peca por falar demais. E a inexperiência ainda é na questão de discernir onde investir o tempo. Às vezes, até mesmo em relação a pessoas, porque tem pessoas que vão desperdiçar tudo aquilo que você está depositando nela. Então, uma vez eu li até um livro muito interessante, Um Tipo Certo. Existe também um tipo certo para a gente investir nas pessoas, né? E assim, não é fazendo acepção de pessoas, mas muitas vão desperdiçar o nosso tempo e aquilo que a gente tem compartilhado, os tesouros do Senhor. Então, a gente precisa ter esse discernimento também. Amém. Tremendo, Vanessa. Os ladrões do tempo, gente, nós como pastoras não podemos, temos que discernir. Tem gente que tem sempre a mesma mazela, né? Vamos vigiar, gostei. Quem mais, gente? Eu já anotei. Eu acho que a gente erra muito na questão do falar, né? Então, assim, a gente tem que ter a cautela, né, na hora de você for diante de uma situação, né? Ter a cautela e não ser rompante. Na hora de você querer reagir, você ser rompante. Posso só falar uma coisinha simples, rapidinho? Poderoso. Vou dar um exemplo. Olha só, essa questão dessa questão de a gente estar passando aí por uma pré-menopausa, a gente acaba nossa mente ficar muito, né, esquecida, e isso pode ser usado contra a gente. Vou dar um exemplo lá na igreja. Lá na igreja nós temos o armário das crianças, que poucas pessoas têm a chave. E o que acontece? A chave sumiu. E eu, no meu rompante, Deus me deu sabedoria de não ir falar com as meninas. Eu falei em casa, como é que pode? Olha a irresponsabilidade, perder uma chave, e agora como é que a gente vai fazer? E aí eu fui em algumas pessoas perguntar. Meninas, eu tinha guardado a chave. Eu tinha guardado a chave. Eu guardei a chave num lugar e quando eu fui arrumar agora para o mês da família, eu achei a chave no lugar que eu tinha guardado. Mas olha, eu procurei em todos os lugares, procurei na minha casa e Deus me deu, boca fechada, porque se eu fosse reclamar com elas, se eu fosse brigar com elas, olha só, por isso que a gente não tem que ter cuidado com essa questão de ser rompante, porque a gente pode usar contra a gente mesmo. A gente não está passando por essa questão de memória, a questão disso, ter muito cuidado, porque depois vem contra a gente. E aí elas podem se virar contra mim. Que olha só, a própria pastora brigou com a gente e olha onde estava. A minha sorte que eu, fechei a boca. Então a gente tem que ter muito cuidado. Até o Espírito Santo protege a gente. Protege. Aleluia, maravilhoso. E aí? Sabedoria, administração do dinheiro, inexperiência, alteração. A Sinara botou aí, olha, gente, sabedoria, administrar dinheiro. Gente, a palavra de Sinara foi tão poderosa, tá latente aqui dentro, né? Veio assim uma revelação, ela trouxe uma fonte de água fresca pra gente lá. Para vocês que não estiveram com a gente na imersão, pastora, vamos marcar para depois você vir aqui na casa de Lloyd, trazer a palavra, porque foi o Espírito Santo que mandou ela falar. E eu creio que é para toda a casa de Lloyd e Eunice, sabe? Não é na estação de Lloyd ou na estação de Eunice, todas nós pisamos nesse ambiente profético e nesse ambiente que nós precisamos administrar o dinheiro com sabedoria. Então, pastora, se prepara aí, coloca na sua agenda o dia que você pode, para você vir falar com a gente, amém? Amém? Nunca é igual, né, gente? A palavra se renova a cada manhã, então, cada dia, né? Então, o que ela escreveu mais aí? Deixa eu ler aqui. Ela botou isso, sabedoria no dinheiro, inexperiência, né? Sabedoria. Quem mais? Administração. Eu já anotei. Eu coloquei, Ludmila, a dificuldade que eu tenho enfrentado é a minha alteração de humor, que eu já entendi que é por causa da menopausa. Então, isso é uma área que eu tô... é um terreno novo para mim, porque quem me conhece sabe que eu sempre fui
E eu tenho, de volta e meia, eu tenho explosões mesmo. E eu fico morrendo de vergonha, porque eu não sou assim. É um terreno novo para mim. Eu sei que eu tenho que procurar um médico, né, para estar acompanhando esse processo da menopausa, mas é uma coisa que eu não imaginei de passar por isso. Pastor, é até bom a gente falar aqui para uma proteger a outra, porque até eu, gente, tô tendo rompante, tá? Eu tô tomando, pastora, claro, a gente tem que fazer, eu tô fazendo, tomando, como é que fala, gente? O que eu tô fazendo mesmo? Aí, ó, tá vendo? Reposição, Reposição. Tô tomando reposição. E uma das coisas que a minha médica falou pra mim, que eu não sabia, que eu tenho que comer algumas coisas cada toxina, porque os meus remédios não estavam fazendo efeito. Então eu tive assim que voltar a comer de 3 em 3 horas, a comer um docinho, porque eu preciso de uma toxina para que o remédio faça efeito, porque quando entra o hormônio, a vitamina, ela, se não tiver um terreno bom, ela não floresce, ela não produz. Então, isso também eu não estava entendendo. Eu estou tentando fazer isso desde dezembro e estava uma luta. De 1.000 eu passei para 7.000. Você vai fazer, amiga? Nós vamos andar junto, em nome de Jesus, amém? Deus vai dar condição financeira para todas nós e nós vamos nos cuidar, em nome de Jesus. Amém? A gente vai fazer cronograma, gente, de cabelo, de unha, de skincare e cronograma de reposição hormonal. Porque, ô Ludmila, porque a gente consegue vencer o domínio da palavra sóbria, palavra mansa, e tu entra na menopausa. Aí vem a líder, olha para tua cara, que é líder máxima, master. Eu tenho que estar na reunião que você convocou. Aí tu respira fundo e diz assim: meu Deus. A vontade é dizer o quê? Não, não precisa mais, não, porque você não é mais líder, né? A partir de hoje. É que você fica meio 0,80, né? Gente, fica a cabeça cheia de balõezinhos, assim, com coisas que a gente tem vontade de dizer. Mas eu sempre fui muito, sabe? É uma pessoa que não alcançou ainda, né? Ela está caminhando, mas agora, com essa questão da menopausa, misericórdia, eu fico em oração pedindo graça a Deus. O Senhor Porque vai tem nos dar um calmante, uma melatonina do céu, irmãs. Nós vamos Senhor, comer a graciosidade. E a gente vai se cuidar também, ajudar uma outra, tá? Quando a gente estiver junto, a gente já sabe, a gente segura ela, entendeu? Segura os cabelos dela, segura as pernas. Quem mais, gente, quer compartilhar? Já dá tempo. Tá tão Eu bom. vou falar. Fala, pastor. O fato de falar demais, algumas irmãs, acho que foi Já Zenilda, colocaram. acho que a própria pastora Sinara, falou. E, pastora, eu continuo comendo do bolo, viu? Sempre. Todo dia, né? Coisa boa aquela palavra. E algo que você, Ludmila, falou no início sobre casa. No direito, a casa ela é inviolável, é um lugar inviolável. E, salvo algumas exceções, alguém só pode entrar na tua casa se você permitir. E o Senhor tem me ensinado isso, a guardar a minha casa, né? Aleluia. Só vão entrar e só vai entrar quem eu permitir e quem o Senhor autorizar. E isso tem trazido saúde para mim. A pastora Sinara falou, eu conheço a pastora Sinara, frascos e comprimidos. E estar nesse momento de menopausa muda tudo. Tu fica se analisando, será que é normal? E o Senhor tem me ensinado a guardar a minha casa e a minha casa. E aí eu me lembrei disso, de que a casa, falando no direito, ela é inviolável, salvo algumas exceções, algumas poucas exceções. Então, eu tenho aprendido isso. Uau, pastora, poderoso, né? Porque como a gente tem que guardar, né? E você tá falando até pra gente e daquilo que as pessoas às vezes querem, esse lugar. A mulher sabe, ela edifica, a casa é sua, não deixa, vigia, né?
Olha, você falou algo muito, isso é muita sabedoria, isso traz, só uma mulher madura e com sabedoria não negocia isso, né? Diante de tanta sabedoria de vocês, eu fico até em silêncio. Pastora Juliana escreveu, até parece, pastora. Mas, gente, quantas de nós, às vezes por carência, às vezes por achar que a gente é pastora, a gente abre a nossa casa, né, pastora? Para qualquer um. A gente quer ganhar um novo membro, a gente quer ganhar uma nova amizade. Cuidado, né? A gente só chega nesse lugar, né, pastora Rose, com maturidade, com experiência. Quem tem experiência não faz mais isso, Com né? dores, né? E com dores. E com dores, depois de muitas traições, muitas dores. Mas aquelas que são inexperientes, a gente fala, né? Vigia, cuidado, não é assim, né? Amém, né? Deus abençoa. Eu respiro e já peguei. Quem não, pastora? Todos nós já passamos por esse lugar, né? Às vezes a gente faz isso, né? Mas eu creio que o Senhor está dando um discernimento e a gente tem temor a Deus para orar, para cuidar da nossa casa. Amém, irmãs? Colocar realmente um anjo, né? Selar. Eu unjo sempre meus umbrais e falo, Senhor, não deixe entrar, né? Senhor, guarda, livra de todo mal. Coloca um anjo, coloca um atalaia aqui na entrada e na saída da minha casa. Porque hoje, irmãs, nós podíamos fazer isso. A mulher sábia edifica a sua casa, né? E todas nós podíamos pegar um olhinho depois e ungir os umbrais das nossas portas, né? Talvez você faça isso sempre, mas hoje é um dia de nós ungirmos os nossos umbrais e selar e falar, Senhor, guarda a nossa casa, dá temor para a nossa casa, alinha a nossa casa no céu e na terra, amém? Nossa casa física e a nossa casa espiritual, ela vai se revelar. Quando a gente entende esse lugar de alma e espírito, corta, né, dos dois lados, a gente revela a nossa casa física e a nossa casa espiritual. Amém? Glória a Deus por isso. Vamos orar? Quer orar? Alguém quer falar ou a gente pode orar? Mais alguém? Ainda temos 5 minutinhos. Não? Então vamos orar. Amém. Eu quero orar com você. Eu quero orar. Pode falar. Eu quero agradecer a Deus pela vida de vocês. Eu tô aqui em terra de gigante. Linda. Amém, pastora. Unção sobre ti, tá? Amo Melhores. A gente orou vocês. aqui pela saúde. A gente te ama, viu? Daqui a pouco, esse mês é lá na Pastora Sinara, hein, gente? Se organize a agenda de vocês aí. Seja uma mulher organizada e planejada. A gente tem que correr à frente do tempo, gente. A gente tem que ser organizada. Amém? Vamos orar. Quero orar com você. Pai querido, Pai amado, Senhor, nós queremos selar a Tua palavra no nosso coração, Senhor, para não pecarmos contra Ti. Espírito Santo, nós queremos, Deus, acessarmos a fonte mais profunda, Senhor, que é Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador eterno, a fonte inesgotável. E nós sabemos que nós temos que ter temor. O temor ao Senhor é a fonte da água da vida. Por isso, Deus, dai-nos de beber nessa tarde. Que nós possamos sair daqui mulheres mais profundas, mulheres sábias, mulheres, Senhor, com discernimento, mulheres que sabem se calar, mulheres, Pai, que controla, Senhor, a boca, a língua, que tem um freio na língua, Pai. Mulheres que têm palavras de bênção, palavras de discernimento, palavras que curam, que libertam. Senhor, a nossa boca, Pai, seja usada, Senhor, para que o Teu nome seja proclamado, para que o Teu nome seja, Senhor, exalado. Espírito Santo, quanto nós temos ficado cansadas e sobrecarregadas porque temos usado a nossa língua como gotas de veneno. Mas nessa tarde, Espírito Santo, nós clamamos a Ti, que Tu traga uma água, Senhor, limpa, pura, santa, para nos limpar, para nos lavar, e que possa fluir do nosso interior, Senhor, rios de vida, rios, Senhor, de água da vida, Pai. Que nós possamos, Senhor, carregar a Tua sabedoria com discernimento, Senhor, imediatamente quando nós fomos atacadas, que o Senhor nos dê sabedoria, discernimento, de nos calarmos, de sairmos em silêncio, de termos rota de fuga, Senhor, de segurar os nossos hormônios, de controlar as nossas emoções, de controlar o nosso corpo, porque a mulher sábia edifica a sua casa. E a primeira casa que nós consagramos a Ti, edificamos, Senhor, o nosso corpo, é a nossa casa mental, é os nossos hormônios, é o nosso temperamento, é a nossa personalidade, e nós declaramos Jesus Cristo como nosso Senhor e Salvador eterno. Nós declaramos o nosso corpo, a morada do Espírito, selada em nome de Jesus. E nós declaramos, Senhor, sobre o nosso ambiente externo, sobre a nossa casa física, as nossas igrejas, que o Espírito Santo habite, que o Senhor
tenha todo o controle, que o Senhor coloque anjos ao redor, que o Senhor coloque anjos, Pai, a guardar a entrada e a saída, que o Senhor coloque, Senhor, anjos, Pai, porque se o Senhor não guardar a casa, em vão vigia o sentinela. Pai, guarda, Senhor, a nossa casa interior e a nossa casa física, e que nós possamos, Senhor, glorificar e exaltar o Teu nome, que nós possamos desfrutar de uma vida cheia de sabedoria e de temor ao Senhor, que o nosso ministério venha a ser leve e frutífero, cheio de graça e favor. Pai, que esse mês, onde tem 31 dias, que nós possamos desfrutar de 31 capítulos de Provérbios e sermos cada dia mais mulheres sábias, mulheres que buscam a sabedoria de Deus para esse tempo e para essa estação, um novo fôlego do Teu Espírito sobre nós. Dai-nos, Senhor, essa unção. Reveste-nos para essa hora. Reveste, Deus, cada mente, cada corpo, cada casa. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Pai, que nós não venhamos a ter explosões, Senhor, como a pastora Sinara falou, explosões, Senhor, imediatas de irritabilidade. Senhor, mas que nós possamos ter o dúnamos de Deus. Explosão do poder do Espírito Santo sobre nós, que desça sobre nós o Espírito Santo e o poder do Altíssimo nos envolva e que nós possamos ter o dúnamos, um poder, Senhor, uma explosão do poder de Deus como nunca antes. Nós oramos e selamos a Tua santa e gloriosa palavra sobre nós, em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Aleluia, louvado seja o nome do nosso Deus, glória a Deus. Irmãs, eu creio que você é uma mulher profética, que você vê, eu vi uma explosão, mas era do poder de Deus. Nós vamos controlar nossos hormônios, nossas emoções, nós vamos sonhar, vamos ter profecias, nós vamos viver para manifestarmos o dúnamo de Deus, o poder de Deus em nome de Jesus, amém? Oh, glória a Deus, aleluia. Ó, amo vocês, que a graça e o amor do Pai esteja sobre vocês. Vou remarcar com a nossa amada pastora Rita. Semana que vem a gente já tem agenda. Vou colocar aí o cronograma e a gente vai estar junto. Em nome de Jesus. Ó, Deus abençoe, querida. Unção sobre ti. Uma semana abençoada. Ô, glória. Pastora Esté, não esquece de escrever mensagem para nós. Eita, glória.